Olá, meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 16 de agosto, em nosso momento Palavras de Bênção, eu te convido a meditar junto comigo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 17, versículo 24 e 25. Nele Jesus está dizendo: é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Meus irmãos e minhas irmãs, aqui é necessário que a gente consiga fazer uma conexão sobre o que é riqueza. A riqueza não necessariamente é somente aquela pessoa que tem muito dinheiro. Porque às vezes essa pessoa que tem muito dinheiro, ela também tem por causa de uma providência divina, por ser uma pessoa muito boa, muito honesta, que divide. E quanto mais ela divide, mais ela recebe. Então, não necessariamente é uma riqueza financeira, porque tem muita gente que não tem muitas posses. Mas é uma pessoa difícil de conviver, porque naquele pouco que a pessoa tem, ela é muito usurenta. Ela não tem exatamente porque ela não sabe dividir também, não é? Porque ela acha que tudo é dela, porque ela tem inveja das outras pessoas. Então a riqueza que Jesus está dizendo é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Lembremos-nos do evangelho de ontem, daquele jovem rico que foi embora triste porque tinha muito dinheiro. Todos nós que achamos ter um tesouro, uma coisa valiosa, que a gente não pode abrir mão, isso nos torna ricos, porque a gente acha assim: ó, eu encontrei essa pessoa, ou eu vivo nessa situação, eu tenho esta casa, tenho pessoas que estão próximo de mim me elogiando, e isso para mim é muito valioso. Então, para esta pessoa, aquilo que ela considera ser um tesouro a torna rica. E quanto mais rico é esta pessoa, mais difícil de abrir mão para amar a Deus sobre todas as coisas. Então é nesse sentido. O rico é todo aquele que acha que descobriu um tesouro que não seja Deus. E por isso é difícil ele abrir mão deste tesouro para seguir a Jesus. Mas o que eu quero tratar hoje é porque os discípulos dizem: se um rico não pode entrar no reino dos céus, então quem pode se salvar? É porque naquele tempo eles pensavam que a riqueza era sinal da bênção de Deus. Então, quanto mais rico, quanto mais dinheiro, mais a pessoa era abençoada. Então, um pobre, ele não era abençoado por Deus. Um pobre era olhado como alguém desprovido da graça. Então, o pobre muito provavelmente não seria salvo. O rico, sim. E quando Jesus Cristo diz que o rico é muito difícil de entrar, eles ficam desesperados. Jesus então está desmascarando um certo tipo de visão da realidade que não é aquela que habita no coração de Deus. O fato da gente ser pobre, de às vezes a gente passar por enfermidades, dificuldades, dos nossos parentes morrerem, não quer dizer que Deus não nos ama, que nós estamos sendo castigados, muito pelo contrário. A provação vem para todos aqueles que estão na presença do Senhor. Lembremos-nos do que foi feito com Jó. Ele era temente a Deus e por isso o inimigo se levantou contra ele. Então não utilizemos as nossas realidades materiais como um sinal se a gente está perto de Deus ou não. Porque às vezes a pessoa tem muito dinheiro, mas não é porque Deus a abençoa, é porque ela rouba, ela passa a perna nos outros. E às vezes a pessoa vive apenas com o necessário e vive exatamente porque ama demais o Senhor e é incapaz de passar a perna em alguém, de mentir, de entrar na corrupção para poder ter dinheiro. Então não utilizemos a nossa realidade para ver se Deus nos ama ou não. É o nosso coração e também a nossa prontidão e retidão em cumprir a vontade do Senhor, que será o decisivo para entrarmos no reino dos céus com a graça de Deus. Que Ele nos abençoe. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau e até amanhã.